Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração. Quando eu estava meditando, claro, na palavra de Deus, que tem como tema El Roi. Tu és o Deus que vê. Deus nos vê. Lá em Gênesis 16, capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, a palavra do Senhor diz assim: tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Você sabe que Sarai era esposa de Abrão, e Sarai era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Então Sarai gostaria muito de ter um filho. Foi na qual que ela pediu a sua serva Agar para que Abraão possuísse ela, para que Abraão deitasse com ela, para que ela possa engravidar, pudesse engravidar. E aí aconteceu isso, que essa serva de Sarai engravidou. E depois que ela engravidou, o relacionamento entre ela e Sarai não foi muito bom, porque Agar ficou arrogante, por ela ser uma escrava, uma serva, e ela engravidou. Sarai humilhou tanto ela, Sarai humilhou esta serva, que ela chegou a fugir para o deserto. Ora, Agar, uma escrava egípcia, que na sua vida passou por momentos muito difíceis, sofreu desprezo, angústia, solidão, humilhação, um desespero, não sabia o que fazer, mas ela fugiu da presença da sua senhora, aflita, sem direção, e foi ao deserto. E aí o anjo do Senhor, o próprio Deus, diga o próprio Deus. O próprio Deus encontrou e se revelou a ela, que no mesmo instante, Agar invocou o nome do Senhor, dizendo: El Roi. É uma palavra hebraica. Foi este nome que Agar deu ao Senhor Jesus. El Roi, diga El Roi. O Senhor que vê. Deus está vendo Deus está vendo você. Então, essa mulher deu este nome, ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Querido, quando fugimos, nós saímos da bênção, muitas vezes, nós saímos da cobertura. Você sabe que Adão, ele fugiu, ele desobedeceu a Deus. E Jonas se escondeu lá no porão do navio. Mas eu digo nessa manhã para você: ninguém, mas ninguém pode se esconder de Deus, porque Ele é o Roi, o Deus que tudo vê. Ele é onipresente, é um dos atributos de Deus. Ele é um Deus que tudo vê. Quem sabe você está passando por um momento difícil na sua vida, talvez sentindo espiritualmente seco, sozinho. Parece que Deus não está te vendo, parece que Deus não está ouvindo a sua oração, e você se pergunta: será que Deus está me vendo onde eu estou? E eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho, porque Deus está com você. Talvez você possa pensar que as suas orações não é ouvida.
E Deus, lá no seu próprio sofrimento, na hora da morte, ele clamou, ele invocou o nome do Senhor. E Deus estava lá com ele, o Espírito Santo estava lá com ele. E quando nós estamos no deserto, quando nós passamos situações difíceis, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está nos vendo. E eu creio que na hora da angústia lá, o Senhor estava. E o Senhor Jesus se aperfeiçoou, se amadureceu, cresceu muito mais. Queridos, nós vamos ver algumas espécies de desertos, na qual muitas vezes passamos em nossas vidas. Um dos desertos que nós passamos é o deserto existencial. São indagações pessoal, que você se pergunta muitas vezes: quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui neste lugar? São indagações que acontecem conosco. O que serei? São dúvidas. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu vou para o céu? Será que eu sou líder? São indagações. É um deserto existencial. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, tem pessoas que elas saem rápido desse deserto, quando elas aprendem a invocar o nome de El Roi. E outras demoram a sair desse deserto, porque parece que não sabe o que é em Cristo. E eu conheço pessoas que passaram por um deserto, mas saíram porque invocaram o nome do Senhor. Enquanto conheço, infelizmente, outras pessoas que estão no deserto, que demoram a sair, estão prolongando esse deserto, porque não sabem sair desse deserto, aceitando os pensamentos errados, deixando a sua vida se fracassar. Mas eu quero dizer para você, que você tem que saber o que você é em Cristo. Para você sair do deserto, você tem que saber quem você é em Cristo. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você precisa não ficar escravo das mentiras, do engano do inimigo, mas saber que você tem um Deus que te vê. Você saber que o Deus está te vendo e Ele está pronto a te ajudar. Passamos por deserto emocional. O que é um deserto emocional? Nas nossas emoções. Algo forte que aconteça na sua vida. Uma depressão, um vazio. Parece que ama e não é correspondido. Não há mais alegria. Não ama mais os outros. Sabe, quando Jesus estava lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, ele foi pressionado pelo diabo nas suas emoções, porque o diabo levou ele até o pináculo do templo e sugeriu o quê? Que ele se jogasse lá de cima para ele se matar. Muitas vezes o diabo tem pressionado você nas suas emoções. Talvez alguma coisa que tenha acontecido fortemente na sua vida e você pensa assim: Deus não está me vendo, é agora que eu vou tirar a minha vida. Quantos têm feito isso, queridos? Quantos têm feito isso? Mas Deus está te vendo. E Jesus não cedeu ao diabo. Porque a pessoa que faz isso, ela está pronta a um suicídio. Porque o diabo, ele vem tentar. Mas Jesus foi forte. E o deserto espiritual também. Muitas vezes estamos secos, vazios da presença de Deus. Não sabemos o que fazer. Só um momento, tomar uma água. Espiritualmente seco, vazio. A sua vida espiritual não tem mais aquela vida de oração, não tem mais aquele relacionamento com Deus.
está apático espiritualmente, morno, frio, desanimado. Quem coloca isso em nossas vidas é o diabo. O diabo jamais quer que você tenha uma vida espiritual estática, uma vida de crescimento espiritual, avançando. É no espírito que nós nos relacionamos com Deus. Mas o inimigo, muitas vezes, ele te tenta a sair desse relacionamento, a sair dessa presença de Deus. E o diabo ofereceu os reinos do mundo, a glória para Jesus, quando ele estava lá no deserto. O diabo queria que Jesus o adorasse ele, para que Jesus não viesse a cumprir a missão que Deus tinha para ele. A nossa vida espiritual, ela tem que estar sempre crescendo, sempre avançando. Ora, se você entregou a sua vida para Jesus, é porque você quer ter uma vida de crescimento. Tem pessoas que vivem uma vida embaixo, em cima, muitas vezes está em cima do muro, não sabe se realmente quer ter uma vida com Deus, uma vida espiritual com o Senhor. Servir a Deus não é brincadeira. Nós temos que levar esse Deus que nos vê a sério. Porque Ele não está só te vendo jamais para te acusar, para mostrar o teu pecado. Tem pessoas que querem se esconder porque acham que Deus só está vendo o teu pecado. Não, Deus quer te ajudar, queridos. Deus estende as suas mãos, porque Ele me ama, Ele ama você. Ele quer ver você crescendo espiritualmente. E eu quero dizer para você que você não está sozinho. Deus, Ele deseja, Ele usa o deserto para que você amadureça, para que você cresça espiritualmente. Ele não quer ver você lá no deserto. Ele usa o deserto para que você cresça, para que você invoque Ele, para que você ore, para que você peça ajuda do Senhor. E um deserto na área física. Quantos estão passando esse problema, enfermidade na área física, um momento difícil no nosso corpo? Está aí as doenças, né? Tem a virose, chikungunya, tem dengue, tem tanta coisa para deixar você enfraquecido. São as enfermidades que vêm, as enfermidades que os médicos dizem que é incurável, a enfermidade maligna. Que deserto é esse que você está passando e você não invoca o nome do Senhor, e você não clama o nome do Senhor, porque não é da vontade de Deus que você esteja enfermo. Deus quer que no deserto você invoque o nome dEle, que você não aceite a enfermidade. Mas com isso eu não estou dizendo que você não deve procurar médicos. Sim, você pode, mas quando você for, você já orou, você já clamou, você sabe o que Deus, que tudo vê, fez em você, a cura, no nome de Jesus. Deus, lá o Espírito Santo, quando levou Jesus lá para o deserto, ele estava jejuando, Jesus, 40 dias lá no jejum. Claro que o seu corpo físico estava debilitado. Mas Jesus não cedeu às mentiras do diabo. Ele usou o quê? A palavra de Deus. Quando o diabo dizia, ele fala, a palavra diz, está escrito. E nós, queridos, lá em Isaías 53, 4 e 5, diz que Jesus já levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. É ir com a palavra. Deserto financeiro. Não confessando aqui com minhas palavras. E eu sei com a igreja também. Mas a nossa nação brasileira tem passado os momentos difíceis, mas eu sei que a igreja do Senhor Jesus está orando. Nós vemos aí em alta o desemprego. Quantas pessoas estão desempregadas? Esse deserto financeiro, nessa área financeira. Quantas pessoas estão sofrendo, não têm um trabalho, não têm uma alimentação para os filhos?
tem dívidas. Não queremos confessar, não, que nós oramos pela nação. E nós temos um Deus que está te vendo, sabe o que você tem passado, sabe aquilo que tem tirado as suas noites de dormir, mas Ele está te vendo. Clame ao Senhor, faça como Agar, faça como ela estava lá no deserto, sofrendo, angustiada, mas o Senhor se revelou a ela. E quando o Senhor se revelou a ela, ela invocou o nome do Senhor e disse: eu não estava vendo o Senhor aqui nesse lugar, eu não estava. Você está vendo o Senhor? Quando Ele se revela a você, nós temos que estar sentindo a presença de Deus diariamente em nossas vidas. Não aceite as mentiras, o engano do diabo. Determine, lá na sua vida espiritual, determine como Davi. Davi determinou quando ele estava lá no deserto: firme está meu coração, o meu coração está firme. O seu coração, o meu coração deve estar firme em Jesus. E nós que possamos sair do deserto fortalecidos, porque é isso que o deserto traz para nossas vidas, nos traz um amadurecimento para que nós saibamos que tem um Deus que nos vê. Um deserto familiar. Acontece quando uma família enfrenta sérias dificuldades, que acontece um divórcio, uma traição, rebeldia de um filho. Sabe, queridos, infelizmente, que a gente vê no noticiários aqui em Santarém, e eu sei que a igreja ora, nós como igreja estamos orando, mas é tanto assaltos, tantos roubos. Ontem mesmo eu não assisti, mas o meu esposo me falou, foi aqui em Santarém, que uma jovem, se eu não me engano, 16, uma de menor, uma de maior, não sei, não lembro bem, mas que ela já sendo presa, porque ela já estava, já tinha uma boca de fumo. Ela já tomava conta de uma boca de fumo, aqui em Santarém. Então isso é um deserto, eu não sei o que você está passando nesses desertos que eu citei aqui, eu não sei, mas o Deus que tudo vê, sabe, e Ele está com você. Ele sabe. E você vai invocar o nome do Senhor. Porque você vai passar por esse deserto. E quando você sair desse deserto, é fortalecido, é aperfeiçoado no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós vamos ver alguns recursos para sairmos desse deserto. Um dos recursos é a palavra de Deus. Jesus lá no deserto, Ele usou a palavra de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo lá para o deserto, passou 40 dias, 40 noites, mas quando o diabo estava tentando ele dizia: está escrito, está escrito. Por isso que é importante, queridos, estarmos aqui, meditando na palavra de Deus. A Bíblia é um guia de sobrevivência espiritual no tempo de deserto. É a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos dá força. A palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós, para nós sabermos a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Então nós podemos sair do deserto cheio do Espírito Santo, quando nós passarmos pelo deserto, porque nós vamos estar aqui nesse recurso. A palavra de Deus é o nosso banquete espiritual quando passarmos pelo deserto. É a palavra de Deus. Jesus, quando ele estava lá no deserto, ele saiu o quê? Fortalecido, cheio do Espírito Santo, quando ele saiu do deserto. E é isso que o Senhor Jesus quer para nossas vidas. Que quando passarmos pelo deserto, nós possamos sair amadurecido,
porque nós vamos saber clamar e ter o recurso da palavra de Deus. O conforto do Espírito Santo. Um outro recurso é o conforto do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, é o nosso amigo, é o nosso paracleto, é o nosso companheiro fiel. É o Espírito Santo. E Ele está nos protegendo, caminhando do nosso lado. E nós temos que ter na consciência que Deus, que o Espírito Santo está presente sempre conosco. Ele vê nossas fraquezas. Muitas vezes não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ajuda a orar. Que possamos estar cheios da presença do Espírito Santo. Buscar a presença, nos encher do Espírito Santo. É um outro recurso para que saiamos do possível deserto na qual estejamos passando. Muitos, como eu falei, têm prolongado a sair do deserto. Muitas vezes é o pecado, não sabe como sair, não sabe como vencer o pecado, e estão se prolongando porque aceita o sofisma do diabo, aceita as mentiras do diabo. Então, queridos, não vamos deixar que o diabo venha nos enganar. Em Tiago 4:6 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Então, queridos, nós jamais, as coisas velhas já passaram, nós não vamos viver neste mundo, mas nós vamos nos encher do Espírito Santo, nós vamos ter o recurso da palavra de Deus. É importante que abandonemos o pecado, para que possamos viver uma vida com o Senhor Jesus. Um outro recurso, dê a Ele, dê a Jesus uma adoração apaixonada. Como é bom ver a igreja aqui adorando o Senhor Jesus, buscando a presença de Deus. Cada um, sabe, se deleitando, dando aquela adoração apaixonada, mesmo sendo uma canção nova, mas é adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Isso faz com que você esteja passando no deserto, seja qual for, comece a adorar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, comece a adorar o Senhor Jesus. Dê uma adoração apaixonada. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus merece toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Como é importante nós, aqui, quando nós viermos cultuar o Senhor, buscar o Senhor realmente na adoração, não deixar que nada venha nos atrapalhar. Mas eu sei que você é um irmão, uma irmã, que quando vem começa a adorar o Senhor. Lá, talvez o problema, o deserto financeiro, o deserto físico, ou o deserto espiritual, mas você está aqui, você vem para adorar, e quando você começa a adorar, aquilo, você está invocando o nome do Senhor, você está buscando a presença de Deus, e você vai vencer, ter vitória sobre esse deserto na qual você está passando. Orar no Espírito é um outro recurso que você pode recorrer para que você saia de possíveis desertos que você tem passado. Orar no Espírito significa você estar conectado com Deus. É você orar em línguas, é buscar a presença de Deus, é estar orando, é estar se hidratando. Quando você ora em línguas, você se hidrata a si mesmo. Porque orar em línguas você está edificando a si próprio. Como é importante isso, orar todo o tempo no Espírito, aonde você vai, você está buscando, estou passando por isso, na minha família está isso, está acontecendo aquilo, isso é um deserto, isso é um possível deserto na sua vida. A minha vida, na área financeira, estou passando por isso, mas estou aqui orando, Espírito, eu estou conectado com o Espírito Santo, eu estou aqui orando em línguas, e eu sei que esse deserto vai passar. Passa, querido, porque o deserto não é para você ficar no deserto. E quando você sai do deserto, você sai amadurecido. Você sai vitorioso, vitoriosa, no nome de Jesus.
beba da água viva. Você está passando algum deserto, beba da água viva. Quem é a água viva? Jesus. Aquela mulher samaritana encontrou lá no poço quem? Jesus. E Jesus começou também a se revelar a ela. Começou a ouvir ela, mas começou a se revelar. Se você soubesse quem fala com você, você daria água viva. E aquela mulher, ela viu que era Jesus que estava falando com ela. E ela disse: Senhor, eu quero agora dessa água viva. Isso é um dos recursos. É você estar bebendo, é você estar na fonte, não você reclamando pelo deserto que você está passando, mas é você indo aos recursos, é você indo à palavra, é você dando uma adoração apaixonada, é você orando no Espírito, é você falando com o Espírito Santo, é Ele te conduzindo à maneira certa que você deve fazer. Aleluia. Um outro recurso, a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É você estar participando aqui. Você está em comunhão aqui com os santos. É você estar sempre participando das atividades da igreja. É na célula, você estar na comunhão dos santos. É você estar sempre com teu irmão, com a tua irmã. É você estar sempre, porque um ao outro vai ajudar. Um ao outro se ajuda. É você estar sempre participando. E eu vejo, sabe, glória a Deus, hoje é domingo de manhã, chuva, mas vocês estão de parabéns, porque vocês vieram cultuar ao Senhor Jesus. Você está aqui junto com os seus irmãos, adorando ao Senhor. Então, tendo essa comunhão com os santos, a família de Deus. Eu ganhei uma família tão grande, você ganhou uma família tão grande, e muitos hoje vão ganhar uma família grande, porque vai se encontrar, vai invocar o nome do Senhor Jesus. Um outro recurso é o discipulado. Nossa igreja tem uma visão, a visão e é o discipulado, tem uma cobertura espiritual, é um recurso que vai te ajudar. O teu irmão que te discipula, a irmã que te discipula, está ali pronto. Aí você vai, olha, eu tenho passado por esse deserto na minha vida. O que eu faço? E a tua cobertura espiritual vai estar te orientando. Claro que tem primeiro a palavra de Deus, tem todos esses recursos, mas a nossa igreja tem o trabalho de discipulado. Quantas discípulas minhas já vieram comigo? Ai, pastor, eu estou passando por isso e aquilo. Querida, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, mas você tem eu aqui também para te orientar. São esses recursos importantes para que você venha realmente a vencer, a passar por esse deserto. Aleluia. Então, o deserto, ele não tem que ser um lugar solitário para o Filho de Deus. Porque o Senhor está lá. O El Roi está com você. Você não está sozinho no deserto. Deus está te vendo. Deus está com você. Então, foi o Espírito Santo, foi o único que estava lá com Jesus. Quando ele estava lá no deserto, o Espírito Santo de Deus estava lá. Estava ajudando, auxiliando ali Jesus. Queridos, Deus é o nosso refúgio diante das aflições. Diga, Deus é o meu refúgio diante das aflições. É um deserto? É espiritual? É financeiro? É um deserto físico que você tem passado? Mas Deus é o nosso refúgio diante das aflições. Agar foi para o deserto ali aflita, porque ela foi humilhada, ela foi desprezada pela sua senhora, mas o Senhor Jesus, naquele momento, se revelou a ela e ela invocou o nome do Senhor. Não importa o deserto que você esteja passando, Deus El Roi está te vendo.
E Ele está com as mãos estendidas. Ele quer te curar. Ele quer te dar um emprego. Ele está cuidando de você na sua área física, área financeira. Porque você sabe quem você serve. Que é um Deus que tudo vê. Que é um Deus que estende as mãos para te ajudar. Ele é o nosso socorro bem presente nas aflições. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Querido, Deus não abandonou Daniel. Quando Daniel estava ali na cova dos leões, Deus não abandonou Daniel. Lançaram Daniel lá na cova dos leões. Mas Deus, o próprio Deus, o anjo do Senhor, o próprio Deus, estava lá com Daniel, porque Daniel era um homem reto, um servo consagrado, que orava ao Senhor Jesus, e ele estava lá. E sabe, era um deserto lá. Já pensou leões lá perto dele? Mas o El-Roi, Deus estava com ele. E não deixou que nenhum dano, que nada, fechou lá as bocas dos leões, para que não fizesse nenhum mal a Daniel, porque Deus é um Deus que tudo vê. Deus é um Deus que te livra. Deus é um Deus que te guarda, que te protege. Daniel foi protegido, não aconteceu nenhum dano. Nada aconteceu com Daniel. Tem aí a história, essas historinhas da Bíblia, todo mundo sabe. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Até as crianças sabem. Eles também foram lançados lá na fornalha ardente. Eles foram lançados lá, os 3 jovens temente a Deus, que não quiseram adorar deuses, foram lançados na fornalha ardente. Eram aflições que estavam passando, porque estava lá no lugar que tinha fogo. E o rei Nabucodonosor mandou lançar eles lá. E de repente, a palavra de Deus diz que ele começa a olhar e ver e diz assim: ai, mas não era 3 que tinha jogado? Não eram 3 homens? Eu estou vendo 4 e uns estão passeando no meio deles. Era Jesus, o Deus El-Roi, o Deus que tudo vê, estava lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu digo para você, o Deus El-Roi está com você. Seja a dificuldade, querido, seja o perigo, seja algo que tem passado na tua vida, Deus está com você. Aleluia! Deus está com você. Deus não te chamou, você não fez uma decisão na tua vida para te estar passando aflições. A Bíblia diz que no mundo nós íamos passar por as aflições, mas eu venci, Jesus falou. Você com Jesus, que o Deus que tudo vê, você passa por essas aflições. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam lá, mas aí tinha Jesus lá passeando e não foram queimados nenhum, porque receberam o livramento do Senhor Jesus. Aleluia. Eram jovens que temiam a Deus. Eram jovens que sabiam como estar lá no deserto, sabiam como ir o recurso, a palavra, temiam, oravam, buscavam a presença de Deus, invocavam o nome do Senhor. O Senhor estava com José na prisão. A presença de Deus é o nosso lugar seguro no deserto. Ele estava lá com José. Ele estava cuidando de José. Todas as dificuldades, o deserto que José tinha passado, que os seus irmãos fizeram com ele, que aquela mulher de Potifar fez com ele, mentiu. E ele foi lançado na prisão. Mas o jovem que temia o Senhor, também um homem de Deus. E a Bíblia diz que Deus estava lá com José. Não importa o que você tem passado.
Talvez o diabo tenha tentado colocar na tua mente, no teu coração, que Jesus não está te vendo. Quem sabe até você já falou, será se Deus existe? Nas indagações, no deserto existencial. Será se Deus está me vendo? Eu estou passando por tudo isso. Eu sirvo a Deus, será se Ele me vê? Eu quero dizer para você que Ele te vê, querido. Ele te vê, Ele está cuidando de você. Você precisa invocar o nome do Senhor. Deus precisa se revelar a você. E você ter esse discernimento quando Deus se revela a você. Aleluia. Glória a Deus. Paulo e Silas estavam também presos. No poder da oração. Estava orando lá à meia-noite. Estavam presos. Mas veio lá o anjo e ele soltou eles. E eles foram livres, libertos. Deus quer te libertar, queridos. Se você tem passado por deserto espiritual, talvez está pensando, pastora, mas eu não venço esse deserto. O deserto não foi feito para você ficar nele. O deserto foi feito, acontece o deserto para você saber que existe um Deus e que você não está sozinho. Tem pessoas que eu conheço que era do ministério de louvor, queridos. Mas por passar por um deserto emocional, até hoje não saíram do deserto. Jovem, você que a tendência é você passar mais por esse momento emocional. Pelo menos eu conheci uma pessoa que ela era tão ungida na presença de Deus, mas queria casar. E se empolgava para um lado, para outro. Mas tinha esse problema, esse deserto emocional, que até hoje não venceu esse deserto emocional. Deixou que as mentiras do diabo viessem sobre a sua vida. Não soube, mas eu creio, estou crendo, que essa pessoa vai invocar o nome do Senhor e ter essa sabedoria de sair desse possível deserto que está passando. A presença de Deus é fiel. Faça de Jesus o seu abrigo no deserto. Faça de Jesus. Você não está sozinho. Você está com o Senhor. Aleluia. Sabe, querido, quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos perdidos a um eterno deserto. Porque nós não conhecíamos a Deus. Mas Deus um dia me chamou. Deus um dia chamou você. E você percebeu, viu, Deus se revelando a você. E você aceitou esse Deus. E hoje, se tem alguém aqui que está passando por algum deserto na sua vida, seja um deserto físico, espiritual, um deserto financeiro, eu sei que você tem ouvido a palavra de Deus. E eu sei que você vai sair com essa palavra, porque você entendeu a palavra. E você vai passar por esse deserto. Você vai invocar o nome do Senhor, você vai fazer como Agar. Você vai orar, você vai estar lendo mais a palavra de Deus. Você vai sair fortalecido desse deserto. E você que ainda está nesse deserto eterno, basta você está ouvindo, você está fazendo a coisa certa. Você veio à igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, só existe uma maneira para que você saia desse deserto eterno. É se arrepender e crer no Evangelho, crer na palavra de Deus. Assim você vai sair desse deserto eterno. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de sair desse deserto eterno.
Sabe, queridos irmãos, eu quero concluir essa palavra. Nós temos a ceia. E dizer para você o que Deus sabe, onde Deus está e o que Deus pode fazer. Tem os atributos de Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus, Ele sabe de tudo. Ele está em todo lugar. Não adianta querer se esconder de Deus. Nós só temos um lugar na qual nós podemos nos esconder. A Bíblia diz que é no esconderijo do Altíssimo. É para lá que nós vamos, para o esconderijo do Altíssimo. Deus faz tudo. Ele é um Deus que vê. Ele olha, Ele vê os detalhes. Ele não passa só um olhar superficial. Ele vê os detalhes. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele é El Roi, o Deus que tudo vê. Ele está te vendo agora nesse momento. Ele sabe de tudo. Invoque o nome do Senhor. Ele é vivo, Ele é real, Ele é presente e Ele está pronto a te ajudar, te proteger. Ele quer te abençoar. Desfrute da presença do Senhor, assim como Agar. Quando ela viu que Deus estava lá, ela começou a desfrutar da presença do Senhor. Aleluia.